Quando eu era um jovem professor do seminário, tive uma experiência significativa que mudou minha abordagem de ensino de modo drástico. Eu tinha acabado de iniciar a aula com algum tipo de história ou exemplo quando uma jovem perguntou que parte das escrituras iríamos estudar naquele dia. Antes que eu pudesse responder, outro aluno disse: "Ele não pode nos dizer até que use um de seus truques para nos convencer a abrir as escrituras." Todos rimos, mas na verdade aquilo doeu um pouco. Eu já acreditava no poder da palavra e na capacidade de ela atrair os filhos do Pai Celestial. Eu confiava em meus alunos e acreditava que eles realmente queriam aprender o Evangelho e aprofundar sua fé. Acreditava no poder do Espírito Santo de orientar, consolar e testificar. Mas aquele comentário do meu aluno parecia questionar se minha abordagem de ensino demonstrava que eu realmente acreditava nessas coisas. Decidi naquele dia que meus métodos de ensino estariam sempre de acordo com a minha crença no poder da palavra, na minha confiança nos meus alunos e no Espírito Santo. Para sermos hábeis professores da palavra de Deus, precisamos pagar o preço em termos de preparação e estudo pessoal, a fim de dominar o conteúdo das Escrituras. Precisamos identificar, analisar e priorizar os princípios essenciais do Evangelho. Precisamos compreender os princípios que governam o convite do Espírito Santo e aplicá-los de modo a promover a presença do Espírito para testificar e prover revelação pessoal. O currículo aprovado, o livro Princípios Básicos para o Ensino e o Aprendizado do Evangelho e os ensinamentos dos profetas modernos podem nos ajudar a fazer as coisas de modo relevante e eficaz. Eu os convido a pensar e falar tanto individual como professores do seminário sobre como podemos centralizar mais o ensino nas Escrituras. Ao continuarmos a trabalhar para melhorar nossas técnicas e nossos métodos didáticos, não podemos esquecer que nossa maior meta não é sermos habilidosos apresentadores ou facilitadores, por mais importante que isso seja. Nosso encargo é o de ensinar usando as Escrituras. Podemos nos perguntar: as Escrituras ocupam uma posição central em meu ensino? Elas estão em minhas mãos quando ensino? Será que, tal como sugeriu o presidente Howard W. Hunter, eu convido meus alunos a olhar as Escrituras por si mesmos ou apenas lhes transmito a minha interpretação ou apresentação delas? Em certo dia, por exemplo, será que tivemos uma conversa agradável sobre a fé? Ou será que passamos nosso tempo de aula estudando Alma 32 e 33? Em outras palavras, será que às vezes usamos a leitura de alguns versículos como introdução para um debate que propicia o compartilhamento de opiniões? Ou estudamos atenta e sistematicamente as Escrituras juntos para descobrir e aplicar os que os profetas ensinaram? Meus métodos de ensino às vezes tiram a atenção dos alunos do foco das Escrituras? Ou minhas aulas com o uso de objetos, minhas experiências pessoais e meus debates em sala de aula levam os alunos para verdades contidas na Palavra de Deus? Será que utilizo nosso precioso tempo de aulas conversando sobre filosofias e dilemas morais do mundo? Ou temos uma experiência significativa descobrindo e aplicando princípios essenciais e eternos de salvação? Será que eu me esgueio sorrateiramente por trás desses jovens espiritualmente experientes e sussurro religião em seus ouvidos? Ou permito que o testemunho dos profetas soe em minha sala de aula de modo a inspirar e motivar meus alunos? Será que conhecemos e amamos Jesus Cristo um pouco mais a cada dia por passarmos a conhecer e amar as Escrituras que foram preservadas para prestar testemunho dele? Um de nossos professores compartilhou comigo uma pergunta semelhante que devemos levar em consideração. Se quisermos que nossos alunos aprendam sobre a fé, quem é que queremos que eles conheçam? Se Nefe, ou irmão de Jared, ou Ruth estiverem à disposição, não convidaríamos eles a ensinar o que eles aprenderam a respeito da fé? Se quisermos ajudar nossos alunos a compreender a bênção e a beleza do arrependimento, e o apóstolo Paulo, ou Alma, ou Filho, entrassem na sala, sem dúvida os convidaríamos a falar, em vez de pedir que se sentassem quietos no canto até que tivéssemos terminado a aula. Se quisermos que nossos alunos saibam como suportar fielmente as provações de Joseph Smith ou Abraão ou Jó estivessem na sala, com alegria passaríamos o tempo a eles para que ensinassem. Enfim, se o Salvador entrasse em nossa sala de aula, cada um de nós gostaria que suas palavras fossem a mensagem que nossos alunos ouviriam naquele dia. As Escrituras nos dão essa oportunidade todos os dias, se simplesmente permitirmos que seja um ponto central da experiência vivenciada por nossos alunos.